Bom dia a todos, bom dia produtor rural, bom dia servidores da DAF, do IDAM, de todo o sistema CEPROL que se encontram em seus municípios e aqui na capital, presentes hoje nessa palestra. Tá? Eu quero me apresentar para quem não me conhece, nunca me viu, né, mas sabe meu nome. Eu sou o Diego, né, hoje estou como coordenador de barreiras dentro do trânsito animal, e vim aqui ministrar uma palestra para vocês sobre, aqui está o trânsito animal, né, eventos agropecuários e aglomerações. Né, a gente precisa saber, principalmente produtor rural, o que a DAF cobra, né, nos municípios dentro do nosso estado, e não só a DAF, como todos os órgãos de defesa aqui no Brasil estão cobrando, principalmente agora que nós estamos aí na questão da erradicação da febre aftosa. Então nós precisamos falar sobre o trânsito e sobre o controle dos animais. Então vamos começar, pessoal. Então mais uma vez meu nome é Diego, né? Sou médico veterinário e estou também como fiscal agropecuário. Vamos começar a falar, então historicamente, aí tem a foto para vocês verem, sobre o trânsito, né? O trânsito animal dos produtos e subprodutos, né, iniciou lá está na Bíblia ainda falando que existe esse trânsito, né, desde das épocas primordiais, mas o trânsito em fato se iniciou em 1420, 1430, na época do Napoleão, que começou a querer conquistar as Índias. Né? Aí nós temos a foto aqui para ilustrar a questão das caravelas, né? E aí, adiantando um pouco mais, na América do Sul, né, a esquadra do Pero Vaz de Caminha, né, do Dom Pedro, governo português, quando veio procurar as novas terras, encontraram o Brasil, e quando desceram no Brasil, o que aconteceu? Eles se depararam, né, com índios, e nessa viagem, eles trouxeram alguns animais, né, até para consumo do pessoal que estava dentro dessas caravelas. E Pero Vaz de Caminha, na carta dele, ele falou para o rei de Portugal que os indígenas, à época, estranharam algumas espécies animais que lá chegaram. Né? Então, assim, desde aquela época, desde 1500 até hoje, fácil o trânsito animal. Existe esse trânsito desses animais, de produtos e subprodutos de origem animal, e isso hoje em dia nos faz ter uma visão, né, que esses trânsitos que acontecem, tanto dos animais e seus produtos e subprodutos, podem trazer doenças animais, né, até mesmo dos vegetais, durante o transporte em várias partes do mundo, não é só dentro do estado do Amazonas. Dando sequência, pessoal, tem mais um slidezinho legal aí, a gente falando nesse histórico do trânsito, né? Eu gostaria de dar essa introdução para vocês ficarem bem focados aí no que esse trânsito tem, qual que vamos falar assim, a problemática do trânsito. Então eu vou falar para vocês, dentro do trânsito que se começou lá em 1400 e pouco, né, em 1420, na época da expedição às Índias, teve algumas doenças que de lá até 2009, né, tiveram aí alguns impactos comerciais dentro da produção animal em todo o mundo. Né? E eu não posso deixar de falar, falando em trânsito animal, do problema da peste bovina, né, que foi uma doença que acometeu muitos rebanhos à época. E aí no slide fala para vocês, né, que essa peste bovina, pessoal, ela se iniciou lá na Ásia. Né? Então, saiu da Ásia, o pessoal teve umas expedições depois da Ásia que foi para a Europa, né, levando esses animais, e aí foi disseminando a peste bovina. A peste bovina, também botei aí para título de conhecimento, né, ela é um vírus, né? E então o vírus é uma doença provocada por um vírus que se dissemina muito rápido. E a peste bovina, querendo ou não, ela teve aí uma problemática muito grande.
né? Então, vejam só, eu aqui, o veterinário falando, o pessoal da DAF que está aí nos assistindo também, muito interessante vocês estarem atentos à questão da história. A gente precisa estudar muita história também para conhecer a questão do trânsito, né? Simplesmente não é só a GTA, o trânsito não se faz só com GTA, a gente precisa conhecer a história até para falar para os produtores por que nessa cobrança do GTA hoje. Tem que ter todo o conhecimento de todas as doenças que envolveram o trânsito dos animais, as enfermidades que aconteceram por esse trânsito. Então, como eu falei para vocês, a peste bovina foi uma referência, né, na disseminação da doença, levando em questão o trânsito desses animais. Dando continuidade, né, falando mais um pouco da peste bovina, aí está falando do estrago que essa doença causou, né? Aí eu botei um trecho do livro A História da Humanidade Contada pelos Vírus, que fala no Parque do Serengeti, que é lá na Tunísia, se não me falha a memória, né? Que se iniciou essa doença. E ela atingia muito animais ungulados, tá, pessoal? Aí o que aconteceu? A peste bovina era uma doença que provoca principalmente desidratação, diarreia, e aí, em consequência também disso aí, o animal ficava fraco e vinha morrer em pouco tempo. Então, quando esses animais saíram do Parque Nacional, que tinha aí relatos do acontecimento dessa doença e levavam animais para os outros continentes, começou a se disseminar em todo o mundo a peste bovina, né? Falamos nela, então, na peste bovina. É uma doença que eu vou puxar ela mais um pouco daqui a pouco no próximo slide, mas eu vou mostrar aqui o trânsito. Então, se vocês vão ver aqui no mapa, pessoal, aonde se iniciou a peste bovina, eu falei para vocês aqui na Ásia, essa parte da Ásia foi até a Europa, como está aqui, da Europa foi se disseminando para todos os continentes. Então foi para a América do Norte, América do Sul e também foi para a África, tá? Na região da Nigéria. Isso tudo, pessoal, vocês vejam quanto que se alastrou a questão da peste bovina. E junto à peste bovina também tinha o problema do sarampo, né? Eu coloquei sarampo aí, que foi uma doença também que isso aí foi erradicada, como foi a peste bovina nos dias de hoje. Mas eles andavam juntos. Dando continuidade para vocês, a história, né, do Brasil na questão da peste, né? Então, dentro do Brasil, pessoal, em 1920, vamos falar assim, o que aconteceu? Que a doença se manifestou rapidamente na Bélgica, né? Que eu botei para vocês aí, para vocês virem no continente europeu. E a gente sabe que lá teve o surto de doenças e muita mortalidade de animais na Europa. E a maioria dos animais europeus, do sangue europeu, que vieram ao Brasil, sim, vieram da Europa para cá. Então, 1920, teve um trânsito de animais vindos da Europa com destino ao Brasil, né? E nisso ocorreu a introdução da peste suína, não, desculpem pessoal, que eu estava falando de suínos antes da apresentação, da peste bovina, tá bom? Me desculpem aí pela falta de atenção. Então, em 1920, tivemos um problema no Brasil e por conta desse alastro da peste bovina, os países tentando erradicar a doença, alguns meios para se acontecer isso foi a criação da Organização Mundial de Saúde Animal em 1924, que lá colocou todas as diretrizes para todas as doenças do mundo para a questão da erradicação ou ao menos ter o controle quando não erradicadas, né? E uma notícia boa que eu tenho que dar no próximo slide que eu vou mostrar para vocês é que a peste bovina sim foi erradicada do mundo, né? Então teve, através da OIE, um programa de vacinação da peste bovina, que é uma doença viral, mas faziam sim a vacinação, iniciou em 1984,
e até 2007, se não falha a memória, tivemos alguns casos em alguns países, né? Mas por conta da vacinação, do controle de trânsito, digamos, de passagem, né, a doença foi erradicada no mundo. Então hoje não temos mais a peste bovina, mas, porém, temos um desafio muito grande ainda, né? Esquecemos a peste bovina, agora eu vou mostrar para vocês qual é o nosso próximo desafio, né? Aqui para vocês verem, pessoal, disseminação da febre aftosa na América. Então, mais uma vez, a DAFF, tanto a DAFF como outros órgãos de defesa sanitária no Brasil, a gente luta para erradicar a febre aftosa, né? Então aqui a história da febre aftosa, em 1514, essa doença existia também no continente europeu, e onde deu muitas mortes de animais, né, que o pessoal teve que fazer o abate, diminuiu muito o rebanho, mas sim, da Europa, como eu falei para vocês também com a peste bovina, os animais saíram e foram à América do Sul, chegando na Argentina, em 1870. De 1870 para cá, né, claro que animais da Argentina foram para o Brasil e do Brasil foram para a Argentina, mas isso levou, né, o início dos focos da febre aftosa se iniciaram pelo sul do continente americano, da América do Sul, né? Então, a gente tem relatos de casos que conhecem muito que a febre aftosa teve muito problema na região do Rio Grande do Sul, acometeu Santa Catarina, depois Santa Catarina foi uma área livre, voltou a ter febre aftosa no Rio Grande do Sul, isso falando mais na atualidade, né? Mas sim, a febre aftosa é hoje o desafio da vez da erradicação, né? E nada mais é que a febre aftosa também chegou ao Brasil através, vocês podem ver, do trânsito desses animais, né? E notem que eu falei para vocês aqui, pessoal, 1514 chegou-se à região aqui na Argentina em 1870. Olha a demora nisso aí, né? Por que essa demora toda? Eram caravelas, então muitas vezes algumas embarcações, né, demoravam meses ou, dependendo da situação, até alguns anos para chegar. Não estou falando que vão ficar vários anos no mar, mas demoravam, porque iam parando, né, descansando os animais, colocando de volta na embarcação até chegar no destino final. Então isso aí foi dizimando a febre aftosa, que também é uma doença viral, né, e como vírus a gente sabe que se alastra muito rápido, e a forma de controle é mais difícil porque tem que ter muita conscientização de produtores, além de produtores, todos os setores envolvidos na erradicação de uma doença, né? Dando continuidade, pessoal, questão da febre aftosa, então no Brasil, quando chegou também algumas embarcações, e Peru Vaz de Caminha chegou aqui na região do Nordeste brasileiro, ele trouxe bovinos, como eu falei lá na questão da peste bovina, né? Então ele trouxe alguns bovinos, alguns suínos, caprinos, animais susceptíveis também, além da peste bovina, à febre aftosa. E nisso, chegaram ao continente, descarregaram esses animais, né? Então já teve algum contato que não existia anteriormente no nosso país, né, em 1500. E de 1500 para cá, a gente sabe que tanto a região nordeste, mas principalmente a região norte, foi tomado por programas de governo que eram para colonizar as nossas terras, né? Uma dessas iniciativas do governo foi a colonização pela pata do boi, que está aí, né? Que foi o que? A gente colocou perigo, sim, por que isso? Então essa colonização, ela se iniciou na década de 70, o pessoal pegava e ia abrindo vastas áreas de terra na região norte do nosso país, né? E iam levando o gado, consequentemente, a essas regiões. E nos anos 70 também a gente sabe que existiam vários milhares de focos de febre aftosa dentro do nosso país, né? E com isso os animais
como não tinha vacina, né, e a gente sabe que também não tem tratamento essa doença, o pessoal acabava levando, né, esses animais que depois de passar aí por um período de, vamos falar assim, de melhoras, né, após o aparecimento de sinais clínicos, questão de 14 a 20 dias, o animal estava restabelecido, né? Então as feridas desapareciam, o pessoal seguia o trânsito desses animais. Então chegavam até a região norte e nordeste do Brasil e aí levavam as doenças, entre elas a febre aftosa. Notadamente, sabe-se que em 1970 o trânsito dos animais também não era lá tão rigoroso como é hoje. Então, isso significa o quê? Que à época o pessoal tinha mais interesse em colonizar as áreas que ainda não tinham a população, né? Mas não estavam tão atentos à questão das enfermidades. E temos que levar em consideração também nisso tudo, pessoal, que a época de 1970, salvo engano, foi o início de algumas exportações, né, de proteína animal do Brasil para outros continentes, né? Se iniciou com certeza com uma empresa exportadora de frango, né, que fez as primeiras exportações e aí foi se alastrando. Então até então não se tinha muito essa questão de controle de trânsito para controlar doenças, né? A febre aftosa é uma realidade até hoje, né? Não mais no nosso país desde 2000, do último foco 2005 para 2006, no Mato Grosso do Sul, mas sim, existe essa doença, e cito aí alguns casos que aconteceram na Venezuela, entre Venezuela e Colômbia, então tem que se ter um maior rigor no controle desse trânsito. Então a ADAF hoje, né, atua no trânsito animal para ter um controle maior desses animais que entram e saem dos municípios, né, e até que possam entrar de outros países para dentro do nosso estado e do nosso país, trazendo sim alguma doença. Bom, teve então essa questão da disseminação também na colonização, e aí se alastrou, como eu falei para vocês, a febre aftosa. Dando continuidade, tem outro slide para vocês, né? Além da febre aftosa, também teve algumas outras enfermidades que aconteceram por conta do trânsito animal e não de ontem, mas sim de hoje, acontece também. E cito aqui para vocês essa nossa amiga aqui que está, vamos falar assim, com a bola da vez, né? Que é a brucelose. Então, pessoal, o que eu quero falar para você, produtor que está me ouvindo, para você lá da ADAF, estamos agora reconhecidos a nível internacional como área livre de febre aftosa com vacinação. Estamos para retirar a febre aftosa, mas precisamos ter um controle do trânsito. Esse controle do trânsito também, né, leva em consideração, além da febre aftosa, a brucelose. Por isso que eu falo que ela é bola da vez. Então, além do controle de trânsito, para se ter um trânsito seguro, tem que ter, sim, a vacinação da brucelose nos animais, que nós vamos falar mais à frente. Também aqui teve questão do trânsito à língua azul em 2006, né, no Rio Grande do Sul. Só voltando o slide aqui um pouquinho. Aqui em Língua Azul, no Rio Grande do Sul, em 2006, e falo para vocês que também teve um foco de Língua Azul no município de Lábrea. Agora o pessoal que está me assistindo de Lábrea, eu não recordo o ano, mas acredito que foi entre 2014 e 2015, se eu não estou enganado. O 2015 para 2016 teve um foco também de Língua Azul. Então, se existe trânsito de ovinos e caprinos, no caso que foi lá, no caso de Lábrea, sem a GTA, para Humaitá, Apuí, Manicoré, Manaus, e a gente não detectar essa doença, não ter o controle sanitário desses animais, consequentemente iria acontecer a contaminação dessa enfermidade em outros pequenos ruminantes, né, aqui no nosso estado. Também falei dela, né, febre aftosa. Então, dando continuidade, já foi falado que foi lá na Europa que se iniciou. Em 2001 teve uma forte
presença da febre aftosa, então foi feito o abate de muitos animais. Voltando mais uma vez para algumas situações, só falando, destacando para vocês nesse slide próximo aqui, pessoal. Estou passando o slide. Opa, voltando aqui. Os produtos brasileiros alcançam 214 países. Até mais. Então, gente, para tudo isso acontecer, nós precisamos ter controle de doenças. Como é que se faz o controle? Através da guia de trânsito animal e vacinação dos rebanhos, através de normativas específicas para cada espécie. Hoje em dia, a gente viu lá nos slides das caravelas que demoraram anos até sair da Europa e descer para a América do Sul. Hoje em dia temos um transporte muito mais rápido, né? E aqui mostrando aqui para vocês, além do avião, esse transporte chega para qualquer local desse globo terrestre. Em poucas horas, 24 horas talvez, alguns mais longe um pouquinho, mas chegam, né? E geralmente os aviões levam, além de animais, que a gente sabe que animais é uma coisa mais difícil, mas acontece, e eu cito o exemplo aqui, o trânsito de equinos, né? Principalmente para as Olimpíadas, que ocorrem muito, animais são de alto valor, né? Zootécnico, esses animais, esses equinos, asininos não, mas os equinos principalmente. E então, para ter esse trânsito, eles têm que ter uma carteirinha de vacinação bem completa, né, além de vários exames. Isso não tinha à época. Então, para se fazer o trânsito por avião, né, principalmente trânsito internacional, tem que ter uma vasta lista de procedimentos aí e análise, exames, né? Trânsito nacional nem tanto, mas também sim existe atestados, vacinações, exames e AGTA. Então, por isso, né, isso aqui é uma das coisas que você faz o controle desse trânsito para evitar a entrada como a saída de doenças, né, que possam acometer os rebanhos a nível nacional e mundial também, que, consequentemente, a nível mundial, a gente tem, aproveitando a deixa para falar para vocês, a questão dos focos da peste suína africana na China, que podem, então, dizimar vários rebanhos e aí faltar alimento para a população, né? Dando continuidade, queria falar então para vocês aí, pessoal, o porquê da gente controlar o trânsito, né? Qual que é a importância do controle do trânsito dos animais para evitar a disseminação da doença? Então aqui, né, vocês estão vendo, isso aqui é um posto, uma barreira sanitária, aonde qualquer veículo que o fiscal que estiver na barreira queira fazer a inspeção, né, ele vai parar na barreira, principalmente caminhões aí, então é obrigatória a parada, e aí o fiscal vai verificar a questão do documento zoossanitário, né, da determinada espécie que estiver dentro da carga, dentro do caminhão. Bovinos, então eu vou falar mais para frente, todos sobre bovinos, equinos, suínos, aves para vocês, mas sim cito aí a questão do controle de trânsito. Do lado, a gente está vendo aí outra fotinha, pessoal, olha que bacana isso aqui. Não vi acontecer ainda em alguns estados ou dentro do país, eu não vi isso ainda acontecer, mas eu já vi isso aqui acontecer, né? Tirando, claro, isso aqui eu acho que se não é camelo, né? Dromadários, mas isso aqui é um pequeno ruminante, pessoal. Isso aqui eu já vi acontecer lá no município que eu vim, que eu estava lotado, já aconteceu isso, né? Então é muito importante cuidar, porque muitas vezes os animais estão dentro de carros, dentro de bagageiros de carro, e aí se a gente não parar numa fiscalização os veículos para fazer a abordagem, pode passar animal sem os documentos zoossanitários, né? E aí também não vão nos dar respaldo para saber se esse animal é sadio ou não, né?
Aqui é uma coisa que acontece muito, principalmente na nossa região, que é o trânsito irregular, mas isso aqui já passou de ser um trânsito irregular, né? Isso aqui é questão de polícia, né? Que é o tráfico de animais silvestres, né? Existe o tráfico dos animais silvestres e aí também existe, consequentemente, a questão da disseminação de possíveis doenças das aves, né, que podem ser levadas para os outros países. Então, fica claro aí por que tem que ter o controle do trânsito. Se não tiver o controle, mais uma vez eu falo para vocês que as enfermidades continuam andando, caminhando, né, pegando carona, vamos falar assim, com os animais aí através de veículos, bicicletas, né, e até mesmo dentro das malas. Quero continuar aqui, próximo slide que vocês vão ver agora, pessoal. Quais os motivos, né, para a gente fazer o controle do trânsito? Já falei alguma coisa, mas volto a repetir os motivos, né? Para fazer o controle populacional, a gente utiliza um controle de trânsito. Também vamos aí para auxiliar no controle do ingresso e egresso, né, de animais, principalmente na questão, aí eu falo para vocês, em aeroportos, onde que se faz a necessidade de se fazer a fiscalização do trânsito para evitar, né, aquela foto que eu mostrei anteriormente para vocês sobre o tráfico de animais, né? Além do mais, o trânsito, né, auxilia no controle dos animais exóticos em determinados ecossistemas. E aí eu vou dar um exemplo que pode ser considerado um animal exótico hoje para nós aqui no estado do Amazonas. Falando em piscicultura, pessoal, vou falar para vocês que ainda talvez não saibam, mas sim, né, na piscicultura, peixes e outros organismos aquáticos precisam da guia de trânsito animal. É bem isso que você está escutando agora. Precisam de guia de trânsito animal e isso, eu vou dar uma relembrada, se salva a memória, é a Instrução Normativa 23 de 2014, tá? Então a Instrução Normativa 23 de 2014 nos fala que tem que ter a GTA para animais aquáticos. Diante disso, pessoal, então a tilápia, vamos falar assim, a tilápia para o nosso meio, né, é uma espécie exótica. Eu não posso criar tilápia dentro do estado do Amazonas, porque senão vai me acontecer o quê? Ela vai pegar, vai multiplicar muito rápido e também a tilápia é predadora de alguns alevinos, né? Então, o nosso sistema, esse bioma amazônico, né, poderia estar em risco pela criação de tilápias em rios. Então, faz-se necessário ter um controle de trânsito, principalmente em barreiras, a entrada entre estados, né, para evitar justamente esse trânsito dos animais exóticos aqui. E também, falando nisso, os controles sanitários, né, que é o quê? É controlar a sanidade dos animais, né, que entrem nos estados ou entre municípios. Tá bom, pessoal? Então, o controle de trânsito é para saber também aonde que sai esse animal e aonde que vai esse animal. Se esse animal foi vacinado, quais as vacinas que ele tomou, né? Então, por isso se faz necessário, mais uma vez, a guia de trânsito. Sem guia de trânsito, infelizmente, se pegar, então, na barreira, ou volante ou fixa, o produtor rural que não emitia GTA vai ficar no prejuízo, né? Dando continuidade, mais uma vez, eu quero passar para vocês, hoje em dia, a globalização. O efeito da globalização, que já faz alguns anos que existe, né? O que ela levou a globalização para dentro do agronegócio, né? A intensidade do comércio internacional dos animais e dos produtos agropecuários com a globalização, teoricamente, aumentou. A evolução dos meios de transporte e
para chegar a novos fornecedores ou novos compradores aumentou também, porque precisa vender mais, precisa achar mais países que queiram negociar, então tem que levar esses animais até lá, né? Então, juntando o intenso comércio internacional, o intenso comércio de insumos veterinários, de produtos e subprodutos animais, o que se tem, consequentemente, é o risco sanitário, né? E dentro do risco sanitário para os animais também temos que levar em consideração o risco do quê? Da saúde pública, pessoal, porque eu não estou falando só de animal, eu estou falando aqui de controle de enfermidades através do controle de trânsito, tanto de animais ou seus produtos ou subprodutos. Produtos de origem animal, então a gente sabe que são para consumo humano. E se nós não tivermos também esse controle rígido, né, e aí eu cito controle de temperatura de produtos refrigerados, pode ser que tenhamos, quando não bem controlada a temperatura, tenhamos problemas provocados pela proliferação de bactérias, né, desses produtos, principalmente de produtos lácteos ou frangos, né, questão da salmonela. Temos questão também de produtos lácteos, a questão da coli, da shigella. Então, são várias questões aí que tem para a gente fazer esse controle. E aí engloba a questão do risco da saúde pública. Então, nós da DAF, além de termos a questão do risco sanitário dos rebanhos, propriamente ditos, nós atuamos também com saúde pública, né? Isso no trânsito animal e também lá nos nossos matadores frigoríficos, laticínios e entrepostos. Pessoal, a globalização é um fato que hoje em dia não tem mais como deixar ela para trás e todo santo dia acontecem abertura de novos mercados. Geralmente com a abertura de novos mercados a gente tem a reintrodução de doenças e cito a vocês, são os controles hoje feitos, né, dentro do Brasil, principalmente na região Nordeste, com o controle da peste suína clássica. Então tem que ter um controle muito rígido para essa doença. E como é que se faz o controle? Como é que funciona o trânsito? Então vamos falar do trânsito de bovinos. O trânsito de bovinos acontece de 4 modos, mas vou falar 3 aqui para vocês, estão mostrando, que é através da modal fluvial, aqui principalmente no Amazonas, e a pé também acontece muito, sim, dentro do Amazonas acontece a pé também, pessoal, principalmente na região sul do estado, tá? Região de terra firme, então os animais são tocados a pé, né? E aí pode morrer algum animal na estrada, ou pode sair fora da manada, né, do rebanho, e aí pode, se não tiver vacinado, pode provocar, entrar na cerca do vizinho e provocar uma doença, né? Qual doença pode ser? Cito uma vaca pular, aí desviar a rota e entrar com brucelose dentro de uma outra propriedade. Então tem que ter um controle de trânsito muito bem feito. E você, produtor, você que está me assistindo, além de produtor, o motorista do caminhão, de balsa, né, vaqueiro, então tem que entender também que vocês são uma ferramenta que ajudam a DAF, os servidores, a realizar esse controle de trânsito. Como? Evitando, né, controlando que esse animal não saia de dentro perdi a palavra, mas vamos falar da manada, mas não é manada, mas dentro do rebanho que vai a pé, né, e também evitar essas paradas, viagens longas com paradas para descarregar o gado para tomar água e deixar um animal perdido, né, se perder dentro de alguma propriedade. Dando sequência no transporte, né, eu falei dos bovinos, mas nada impede que esse transporte também seja feito de modo
terrestre, aéreo, fluvial e a pé, também para bovinos, além de bovinos, bubalinos, equinos, toda a família dos equinos, asininos, muares, suínos, pequenos ruminantes como ovinos e caprinos e o transporte de peixes. Falando então, para acontecer o transporte de bovinos, o que vai precisar? Nada mais que alguns requisitos que têm que ser cumpridos para a emissão da GTA. Então, a GTA são duas situações que a gente tem que emitir a GTA. A primeira situação, diga-se de passagem, são 3 situações, mas vamos falar a primeira situação é quando pensar em movimentar qualquer animal, ou um ovo fértil, que seja, ou um alivino. Então, cito vários, mas pensou em movimentar animais. Segunda coisa, pensou em movimentar, já pense na guia de trânsito animal, porque sem ela a gente não consegue, até consegue sair de casa, mas provavelmente nós não conseguimos chegar no destino. E se chegar, mais para frente a DAF descobre. Tá, pessoal? Então, emitam a guia de trânsito animal. Requisitos para a emissão intraestadual. Então, o que é a intraestadual? Está aqui para vocês verem, gente. Essas flechinhas. É dentro do nosso estado. Tá? E aí, o que acontece? Para emitir a GTA, para os bovinos, nós temos que ter a vacinação da febre aftosa regularizada e respeitar prazos. Quais os prazos que têm que ser respeitados? A Instrução Normativa 44 do Ministério da Agricultura fala, e aí eu acredito que todos vocês já saibam, mas não custa lembrar, e você, produtor, vai saber agora, que tem um requisito para fazer o transporte. Tá? Quais os prazos para fazer, para iniciar o transporte e carregamento de bovinos para o trânsito dentro do município ou intramunicipal, mas dentro do estado. Após a vacinação da febre aftosa, nós temos que respeitar um prazo de 7 dias, 14 dias e a qualquer momento. 7 dias são após a vacinação, a gente tem que respeitar para fazer a movimentação dos animais com apenas uma vacinação, a qualquer momento com animais que já tomaram mais de uma vacina, e 14 dias para os bezerros, que estão entrando em contato agora a primeira vez com a vacina, de 0 a 12 meses. Então, pessoal, tem esse requisito, tem esse prazo para ser respeitado para fazer a emissão da GTA, salvo exceções, que pode acontecer em alguns municípios, que tem que ser feito o trânsito não respeitando essa carência, mas é uma exceção muito difícil de acontecer. Tá? Além do mais, além de nós fazermos a questão da verificação da vacinação da febre aftosa para os bovinos para o trânsito intraestadual, nós também precisamos fazer a verificação da vacinação da brucelose. Então, se forem fêmeas para dentro do estado, para eventos agropecuários principalmente, tem que ter vacinação e atestado dependendo da idade da fêmea. Mas só vai sair a GTA, a Guia de Trânsito Animal, do escritório da DAF, o produtor rural que tem fêmeas, desde que ele comprove que além da vacina da febre aftosa, o animal, essa fêmea, tomou a vacina da brucelose, que pode ser tanto a B19 como a RB51. Dando sequência às demais espécies, falando aqui para vocês, pode ser feito o transporte também através da GTA, mas nem sempre não. Tirando as aves, fica mais difícil fazer algum tipo de vacina obrigatória para o trânsito desses animais. Existe sim a questão dos exames, mas vacinas, tirando aves, que eu falei, somente os bovinos e bubalinos. Vamos mais para frente. Questão agora falando do trânsito para emissão interestadual, que aqui já mostrando para vocês é o que? O estado do Amazonas, e as flechinhas ao lado são
que saindo do Amazonas pode ir animal para qualquer estado desse Brasil. Então esse é o trânsito interestadual. E aí começa algumas cobranças a mais na questão do trânsito, né, para fazer a movimentação desses animais, porque nós estamos saindo de um estado para o outro, e aí muitas vezes acontece de ter status sanitário diferenciado para determinadas doenças, que não é o caso hoje da febre aftosa, mas sim pode ser um caso da brucelose. O que precisa para fazer o trânsito, essa emissão da GTA para trânsito interestadual, pessoal? Vocês estão vendo aqui, para os bovinos e bubalinos, né? Falei antes, para o trânsito dentro do estado, mas vou falar aqui para fora do estado. Se dentro do estado eu cobro a vacina da febre aftosa, quem dirá para fora do estado? Vou ter que cobrar também vacina da febre aftosa, vacina de brucelose regularizada na propriedade e vacina das fêmeas. Não vão me vacinar macho para brucelose, pelo amor de Deus. E aí, além da vacinação, quando necessário, faça a aquisição também do atestado sanitário que é exigido pelo Programa Nacional do Controle de Erradicação da Brucelose e Tuberculose. Tá bom, pessoal? Esses atestados a gente vai falar para o produtor, quando for retirar a sua GTA para fora do estado, vai ser exigido conforme a idade desse animal. Então, só para dar uma palhinha aqui, tirando a questão da obrigatoriedade da vacina da febre aftosa, temos a obrigatoriedade da vacina da brucelose, porém monitoramos as propriedades. Se eu for, então, vou dar uma entrada agora para ficar um pouquinho mais claro, a cobrança da brucelose para a emissão de GTA interestadual. Fêmeas de 24 meses acima precisam de atestado de exame laboratorial negativo, comprovando que não existe a enfermidade no organismo. Tá? E temos também casos que fêmeas até 24 meses vacinadas entre 3 e 8 meses com a vacina B19, o atestado sanitário acompanhado da GTA já é suficiente. E temos agora também a questão da vacina da RB51, né, que é uma vacina que não indutora de vacina não indutora de anticorpos. Então, essa vacina aí nos exames não vai ser detectado a enfermidade através da vacina, né? Se for detectado, sim, é possível que seja um animal da enfermidade mesmo. Mas isso não vem ao caso, né? A gente está falando sobre trânsito, pessoal. Então, o trânsito, que fique claro que os animais das propriedades, quando tem fêmeas, precisam ser feitas as vacinas da brucelose para ocorrer o trânsito interestadual. Não adianta hoje, nós somos área livre de febre aftosa com vacinação, com reconhecimento internacional, porém não podemos mandar animais para fora do estado se a propriedade que o senhor quer tirar a sua GTA não está hoje regularizada com a vacinação da brucelose. Então tem que fazer essa vacinação. Ah, mas passou do prazo da vacina. Não tem problema. Hoje em dia, como eu falei, a vacina RB51 pode vacinar animais acima dos 8 meses. Feita a vacina, faz o exame, dando negativo, essa GTA liberada e o trânsito dos animais vai ser realizado tranquilamente. Tá? Outros animais. Então vamos falar para você vamos entrar nos pequenos animais, sobre os ovinos e os caprinos. Então quais são os requisitos, né, para a movimentação dos ovinos? Então dentro do estado, nosso requisito é a guia de trânsito animal. Quando é trânsito interestadual, além da guia de trânsito, ou também dentro do estado, que eu esqueci de falar para vocês, me perdoem, mas dentro do estado, em eventos agropecuários, a gente cobra também a documentação
que seria para trânsito interestadual. Quais são eles? Pois bem, GTA para os ovinos e caprinos e resultado negativo para brucelose, feito nos ovinos, brucelose ovina. Então, não temos hoje, mas eu não tenho laboratório para fazer esse exame dentro do estado. E eu não tenho, preciso movimentar esse animal, então tem que sair esse animal da propriedade. Então, qual é o próximo passo, além da GTA? Precisamos de um exame clínico, de um médico veterinário, que após a inspeção desses ovinos, coloque lá no papelzinho que ele realizou a inspeção clínica dos animais e não verificou-se a presença da epididimite ovina, ou seja, o crescimento do epidídimo do animal bem característico da brucelose ovina. Então, não tendo brucelose, o médico veterinário vai fazer um atestado falando que não achou sinal clínico, da epididimite ovina, e aí com esse atestado mais a GTA, a gente emite a GTA e aí o produtor vai ter o trânsito autorizado, vai passar por barreira, vai passar para todo lugar aí sem problema. Tá bom, meus amigos? Continuando, a GTA também dos caprinos a mesma coisa, Só vai mudar a doença. Então, para trânsito de uma propriedade a outra, precisamos da guia de trânsito animal. Por que precisamos da guia de trânsito? Vou falar mais uma vez para você. A guia de trânsito animal nós precisamos para identificar da onde saiu, qual a origem desse animal, qual propriedade que saiu esse animal e para onde ele vai. Por que isso? Se acontecer qualquer problema de risco sanitário, entre essa viagem ou lá no estabelecimento de recebimento desses animais, a gente consegue ter a rastreabilidade, e aí conseguimos também atuar no possível foco da manifestação de alguma doença. O caprino, ela tem artrite encefalite caprina, a CAI. É uma doença que provoca, então já fala o nome, artrite, então são inchaços das articulações do animal. E a questão também da encefalite, que vai mexer no sistema nervoso central desse animal, e aí são manifestações clínicas que esse animal tem, semelhantes também à questão da raiva nos bovinos. Então são sinais nervosos nesse animal. Consequentemente, essa artrite leva ao óbito dos animais, vai levar não só ao óbito, mas a diminuição da produção leiteira desse animal, mas sim vai chegar ao óbito por conta da encefalite. Então, não podemos pegar um animal de uma propriedade, fazer um trânsito interestadual, ou para dentro de um evento agropecuário que exista aglomeração de animais, sem um atestado sanitário ou sem um resultado diagnóstico falando que esse animal é negativo para artrite encefalite caprina. Quem vai fazer o atestado, mais uma vez, é o veterinário do setor privado. Tá? O servidor da ADAF, que está fazendo a fiscalização, somente vai conferir a GTA e o animal durante o trajeto. Tá? Mas para emissão da GTA interestadual é necessário, sim, ao menos o atestado, que vai ser levado no escritório da ADAF para a confecção da GTA. Dando sequência, saímos dos pequenos animais, pequenos ruminantes, e agora nós vamos para o trânsito dos equinos. Equídeos, diga-se de passagem. Por quê? Equídeos, além dos cavalos, nós temos que ter o controle de trânsito. Asininos, muares, zebras do zoológico, pessoal? Como eu falei para vocês, qualquer animal vivo precisa da GTA. Mas, de fato, aí, essa classe dos equídeos, que são as que mais são feita a movimentação,
Então, quais são os requisitos? Está dentro do estado, o nosso risco sanitário é igual tanto para Manaus como para Manacapuru, dando um exemplo, então não temos risco sanitário evidente. Então pode ser feita só a emissão da GTA. Mas, para o trânsito interestadual ou para eventos com aglomeração de animais, pessoal, eu quero falar para vocês aqui, para você produtor, por que da exigência de exames para a emissão da GTA, né? Para os equídeos, além da GTA, para a confecção da GTA, para ser gerada a GTA, o produtor rural precisa chamar um veterinário privado para fazer a coleta sanguínea dos animais e mandar ao laboratório para fazer o exame de anemia infecciosa equina e de mormo. Tá? Esse atestado sanitário de anemia e mormo, ele tem duração de 60 dias, né, em propriedades que não possuem um controle sanitário diferenciado. Então são 60 dias a validade a partir da data da coleta do material, tá bom? Então nunca esqueçam, a partir da data da coleta do material para fazer o exame de anemia e do mormo é que vale os 60 dias do atestado. Então esse atestado em trânsito só vai poder ser feito se estiver dentro dos 60 dias. Se for vencido um dia, infelizmente não terá mais validade. Coloquei a observação dos potros aqui, pessoal. O que acontece? Os potrinhos. Por que isso? Tem essa observação. Hoje tem uma instrução normativa nova do Ministério da Agricultura, foi feita em 2017, aonde fala que tanto para anemia quanto para o mormo, os animais, os potros de 6 meses abaixo, desde que acompanhados pela mãe em trânsito, seja para outro estado ou para dentro dos eventos agropecuários ou aglomerações de animais, fica isento de apresentar os atestados, os exames de anemia e do mormo, desde que, mais uma vez falando, a sua mãe, que está junto com ele, tenha os exames de anemia e mormo negativos. Porém, quero deixar claro aqui, estou falando do exame. O potrinho precisa estar relacionado na GTA. Tá? Então, GTA, uma égua e o seu potrinho. Dentro da GTA nós temos 2 equinos, mas somente um atestado para um exame de anemia e um exame para o mormo. Tá bom, pessoal? Alguns estados brasileiros, só voltar um pouquinho, alguns estados brasileiros e em alguns eventos agropecuários, principalmente no sul do país, eles solicitam, e já está na instrução normativa, né, a vacinação contra influenza equina, a gripe. Então, quando for emitir o seu GTA no escritório local, dependendo da localidade que esses animais vão, vai ser necessário realizar também a vacina da influenza equina, né, e atestado sanitário junto com a GTA. Então eu tenho que vacinar e levar o atestado sanitário dessa vacinação para a emissão da GTA juntamente com os exames de anemia e de mormo. Essa aí que é uma referênciazinha que nós agora temos que ficar atentos, tá? Que até então não se cobra influenza, mas alguns estados brasileiros cobram. Então temos que ficar também espertos quando o produtor rural for solicitar a GTA, sempre lembrar da questão da influenza e quais estados que cobram a influenza. Dando continuidade aqui, vamos falar agora sobre os suídeos, pessoal. Tá? Suídeos são classificados, a gente já está falando, são suínos ou porcos. Antigamente era porco, hoje é suíno. Então, eu nem vou falar porque às vezes fica mal colocada a frase, mas os suínos
São animais com tendência a ficar em locais mais úmidos, por isso são mais sujos, mas nem sempre é assim, né? Suínos que são criados em baias, eles não vão ter sujeiras, como na foto que vocês estão vendo aí. Então a primeira foto em cima, estão aqui, isso aqui são suínos, né, em estabelecimento comercial. Estão vendo aqui o piso de concreto, tem uma cerca. Não é o melhor local, a melhor instalação para criação, mas sim é uma baia, né, e os animais estão aí. Então essa baia caracteriza uma produção comercial. Esse bichinho aqui, vamos falar aqui nele, esse aqui vamos dar o nome dele de Pumba, né? O Pumba, pessoal, o Pumba é um javali, né? E o javali também é classificado como suídeo, né? Ele é um animal que ele faz parte, então, do sus scrofa e do sus scrofa domésticos. E ele também é exigido, não é um animal exótico, ele teoricamente é um animal exótico, mas ele faz parte da família dos suínos. Então, quando existe o trânsito desses animais, e só lembrando, pessoal, desculpem, esse bichinho aqui, olha o tamanho do fuço, deixar aqui para vocês verem, esse é o cruzamento de ambos, do javali com o suíno doméstico, né? Qual é a cruza? Se sai o javaporco. Existem já algumas criações do javaporco, a carne já é muito apreciada, então a tendência é que alguns produtores ainda criem muito a questão do javaporco. Então, javaporco, suíno e javali tem que ter a GTA. Tá? Ah, mas eu vou dar um exemplo aqui que não vem ao caso, mas sim, temos o cateto e o queixada. São muito parecidos com suínos, com porcos, mas não são da mesma espécie, são animais selvagens. Então esses aí, caso for movimentar, seja para zoológico, alguma coisa assim, ele tem alguns outros requisitos que não vem nem ao caso citar agora. Mas sim, de fato, o que nós vamos precisar para esses suínos? A GTA, somente o GTA para trânsito dentro do nosso estado, né? Agora, se tiver aglomeração dos animais ou trânsito interestadual de suídeos, a gente vai precisar do atestado zoossanitário desses animais, né? Falando que ele não tem sinal característico de brucelose, como da epididimite ovina, né? Que o suíno também é um animal que é acometido pela brucelose, que é a Brucella suis, e então a GTA tem que ter pelo menos o atestado zoossanitário para acompanhar esse animal. Diga-se de passagem, animais GTA para reprodução, né, quero falar para você, somente de estabelecimentos certificados como granja de reprodutores de suínos certificadas. Essas granjas não existem hoje dentro do estado do Amazonas. Essas granjas são localizadas principalmente nos estados aí que tem essa questão, essa tradição em produção de suínos, né? Como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais. Aí a gente pode achar as granjas GRSC. Essas granjas produzem cachaços, né, reprodutores, para enviar as propriedades. Então a GTA dessa granja somente vai sair se tiver o atestado. Como é uma granja GRSC, ela já cobre todas a brucelose, várias outras algés, salmonela, várias outras doenças, enfim, não precisa, ela já é cobrada de tanta coisa, GTA para a granja GRSC, então fica mais fácil, mas isso não é o nosso caso, eu só estou falando para vocês terem uma noção, né? Que uma granja GRSC, o que é uma livre de
qualquer patógeno, né? Então os animais são criados lá e saem de lá praticamente sem enfermidade. Sem enfermidade todos saem, né? Mas saem de lá com um rigor de controle de qualidade sanitária muito alta, vamos falar assim. Para o trânsito, aqui vamos citar um exemplo do trânsito de suínos entre Humaitá e Porto Velho, GTA, atestado sanitário. Precisamos fazer alguns exames? Sim. Quando não se tem possibilidade, o médico veterinário vai fazer o seu atestado, vai assinar lá, colocando que fez a inspeção clínica dos animais e assume, né, o total comprometimento com o que ele escreveu lá que pode ser feito o trânsito. Então a GTA só é emitida se tiver um atestado sanitário. O veterinário da ADAF não pode fazer atestado sanitário. Tá bom, pessoal? Dando sequência, vamos falar sobre as aves. Temos hoje certo probleminha quanto a aves dentro do estado do Amazonas. Isso aí são coisas que acontecem, mas são problemas que são passíveis de resolução. Porém, o que precisa para fazer a movimentação de aves dentro do estado? GTA. Interestadual, para fora do estado, o que nós vamos precisar fazer? A GTA para engorda, iniciação, recria, postura, tem que ser de granjas registradas no Serviço Veterinário Oficial. Lembrando, queria falar para vocês, meus amigos, que a coordenação do Programa Nacional de Sanidade Avícola enviou nos seus e-mails institucionais um manual onde que fala todo o processo de cadastramento e registro de granjas de aves. Então, a ADAF tem que ir até as granjas, fazer o cadastro delas, que só vai sair a GTA desde que a granja esteja registrada. Se a granja não tiver registro, infelizmente, a GTA de engorda, iniciação, recria ou postura não vai sair. Tá? A primeira coisa é essa. Quem dirá, então, para reprodução? Não sai mesmo, né? Até porque nós não temos estabelecimentos de reprodução livre de patógenos, como as granjas que eu falei, que são as granjas SPA, se não me falhem a memória. Mas vamos lá. Requisitos sanitários, pessoal. Essa canetinha aqui eu estou me adaptando a ela ainda, por isso, mas é bem boa de pegar na mão. As aves de postura e aves comerciais, também os ovos férteis, que eu falei que tudo que é vivo, mais os ovos férteis, né, e os pintos de um dia, precisam receber a vacina contra Newcastle. Tá? Outros estabelecimentos aí da reprodução, que acontece aqui no Amazonas, a gente tem incubatório, né? Temos uma produção grande de ovos dentro do estado do Amazonas, temos granjas com incubatório e aí elas precisam fazer a vacinação da Marek nas aves de um dia e também tem que ter a vacinação de Newcastle nas aves adultas. O trânsito, então, interestadual tem que ter, o que está na tela aí para vocês, as vacinas de Marek e da Newcastle. Então, pintos, ovos férteis e pintos de um dia, tem que ter a vacina do Newcastle e Marek também, posteriormente, tá? Ou vice-versa. Maiores informações, pessoal, eu mesmo, Diego, falando para vocês aqui, a gente é passível de erro, porém nós não podemos errar, né? Precisamos errar ao menos possível. Então, a gente falando, nem sempre a gente consegue colocar toda a informação para chegar até você, meu colega da DAF, ou para você, produtor. Mas aonde que a gente vai conseguir a melhor informação possível? É ligando no escritório, na unidade central? Não, ajuda, mas não é assim. A gente, quanto servidor lá da ponta, né, e aqui na central também, nós temos manuais, nós temos instruções normativas,
E é nisso que a gente tem que focar. Né? Então, questão do trânsito animal, eu não botei na apresentação, acabei esquecendo, me passou batido, mas eu gostaria já de aproveitar a oportunidade e falar para vocês, gente, no site do Ministério da Agricultura, www.agricultura.gov.br, na sua abinha ao lado esquerdo, né, nas abas, temos lá a opção Trânsito Animal. Dentro do Trânsito Animal, nós temos lá Trânsito Nacional e Internacional. Clicamos no Trânsito Nacional e dentro dessa aba vai gerar várias subpastas, aonde vai falar sobre trânsito de produtos, subprodutos de origem animal, sobre o trânsito de suínos, aves, ovinos, caprinos. Então isso aí são coisas que vamos falar assim, não tem um tempo específico. Isso aí vai mudando conforme vai acontecendo as coisas, mas o manual, todo o manual das espécies, elas são registradas por números. Então, os bovinos são a versão 21.0, os caprinos a versão 5.0, 7.0, não recordo, e assim vai indo. Então lá hoje, alguma coisa que eu esqueci de falar aqui, tá? Vocês vão achar nos manuais de confecção de GTA para trânsito. Tá bom, gente? Isso aí é uma dica que eu deixo para vocês, que a gente automaticamente liga. Eu mesmo ligava também, né? Mas é bom a gente pegar lá no nosso manual, na nossa instrução normativa, e quando, após lido, tiverem dúvidas, aí sim procurem conversar com o pessoal da central. Passando aves, agora eu falei para vocês antes, quero falar agora de novo para você, meu amigo, minha amiga, e você, produtor rural. Olha que bacana isso aí. Vamos falar agora do trânsito dos animais aquáticos. Na nossa região, tá aqui o bicho. Aqui. Quem não gosta? É o tambaqui. Tá? O tambaqui, como o camarão, como o ostra, mexilhão, peixes exóticos, que também sai aqui alguma coisa do Amazonas para outras unidades da federação, né? Precisam de guia de trânsito animal. Sério, Diego? Sim. É o Diego que está falando? Não, né? Não é o Diego que está falando. Instrução normativa, que eu falei para vocês, a 23/2014, fala que para peixes, né, precisa da GTA. Quais os tipos de peixes? Vamos passar aqui para vocês, eu tenho uma foto bem bacaninha para mostrar. Só passando essa aqui para frente. Aqui, pessoal, a GTA, ela precisa ser, quando vai sair a GTA do pescado, né, estabelecimentos de aquicultura. Ou seja, quando o pescado sai do rio, a gente pesca no rio e vai levar para um estabelecimento para comercializar, não precisa da GTA. Tá lá embaixo falando da pesca extrativista, RGP. Mas precisamos da nota fiscal e fazer a lavagem desse pescado. Isso aí vai acontecer num estabelecimento, num entreposto de pescado. E a GTA, os peixes que são feitos a despesca em propriedades, né, estabelecimentos da aquicultura, hoje em dia tem muitas propriedades aí que trabalham somente com a piscicultura. Então, sim, essas propriedades que produzem tambaqui, matrinchã, até o pirarucu já, ela precisa, na hora da venda, da despesca e venda, né, botar esse pescado no gelo, e esse pescado vai ser considerado matéria-prima. A matéria-prima do pescado, dos animais aquáticos, é necessário ter a guia de trânsito animal também. Tá? E aí, transporte dos animais aquáticos, vivos e matéria-prima, destinados a estabelecimentos oficiais de inspeção. Olha só, produtor rural, você que está aqui assistindo.
Não é o servidor da DAF que proíbe algumas situações, é a legislação. Então, falando aqui para vocês, deixar bem claro, quem produz pescado em propriedades rurais, quando for fazer a despesca e a venda desse pescado, faz, se necessário, colocar esses peixes no gelo e aí encaminhar para o destino. Qual o destino desses animais? Sempre, 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 e desculpe, não são animais, são pescados, né? Animais aquáticos, sempre para estabelecimento que faça a lavagem, né? Então, um estabelecimento final de lavagem dos pescados. E aquele produtor rural, aquele pescador que pega o peixe no rio e vai fazer a venda, né, temos uma situação. Essa venda tem que ser feita diretamente com um entreposto que faça a lavagem desse pescado. Mas vai precisar da GTA? Não, não precisa da GTA, mas precisa nota fiscal, que pode ser tirada avulsa pelo pescador, e precisa da RGP, que é o regulamento da despesca. Isso aí nas colônias dos municípios, colônias de pescadores, também existem esses documentos. E aí então a gente tem que direcionar, independente de ter a GTA ou não ter a GTA, conforme o nível da produção, né? Direcionar sempre aqui, quero voltar aqui para um estabelecimento que processe o nosso pescado. Tá? Não posso tirar a GTA de uma propriedade que produz tambaqui para outra propriedade para fazer o abate dos animais. Não tem como. E nem sair direto da propriedade, despescar e levar direto à feira. Também, infelizmente, a GTA não pode ser emitida. Ela tem que sempre ser emitida, aqui mais uma vez para vocês, num estabelecimento que faça a lavagem dos animais. Aí tem um esquema, aqui na próxima slide para vocês, sobre o fluxo, o diagrama, né, do fluxo do processo. Então, dentro do estabelecimento que vai recepcionar os nossos animais aquáticos ou os pescados, vai ser feita a recepção desses animais, vai ser feita animais aquáticos, tá, pessoal? Vai ser feita a lavagem, né? A lavagem onde vai ser tirado as sujidades que esse pescado possa ter. Vai ser feito após a lavagem o acondicionamento em gelo, né? E após o acondicionamento é feito a expedição e comercialização. Aí sim, esse pescado, após feito a lavagem, pode ser direcionado aí aos estabelecimentos em feiras, diretamente para supermercados ou para restaurantes. Mas esse é o processo. Todo peixe tem que ser direcionado ao estabelecimento que faça a lavagem, e aí está o fluxo desse estabelecimento. O trânsito, pessoal, como eu falei para vocês, desde 1420, no descobrimento aí da Índia, da expedição da Índia, no descobrimento do Brasil, várias outras situações, sempre se fez presente o trânsito de animais, que acompanharam lá as expedições aí navegando nesses mares de Deus. Mas o que acontece? A gente sabe também, como eu falei para vocês, que dentro dessas expedições, lá atrás, foi levado muita doença, seja para bovinos, bubalinos, suínos, propriamente aves, mas o que mais tem conhecimento foram os bovinos, né? E aí morreu muitos animais. Hoje em dia temos a questão também da peste suína clássica, que temos focos no estado do Nordeste, no Ceará e no Piauí. Então, hoje, tanto em Ceará e Piauí, está acontecendo uma força-tarefa para fechar as fronteiras desses estados, impedindo o trânsito desses animais. Então, os animais não podem sair de dentro desses estados de maneira nenhuma, seja com atestado, sem atestado, nada, fica proibido. E aí, lembrando também, você produtor, que
algumas espécies, né, que as espécies animais nem sempre vão poder transitar fora do estado por conta de algumas exigências, né, através da regulamentação sanitária do Ministério da Agricultura. Só para dar um adendo, até o ano passado, né, antes do nosso reconhecimento de área livre de febre aftosa com vacinação, nós não podíamos emitir uma GTA que saia do Amazonas para Rondônia, para o Mato Grosso, para outros estados da região centro-oeste do Brasil, ou até mesmo para o Pará, porque nós estávamos classificados no estado sanitário diferenciado. Né? Nós éramos reconhecidos como uma área de médio risco para febre aftosa. Para a febre aftosa, e os outros estados, claro, já eram classificados como área livre de febre aftosa com vacinação. Né? Conseguimos o mesmo estado sanitário, avançamos mais além, chegamos hoje no estado sanitário de reconhecidos sem febre aftosa com vacinação, e logo, logo vamos dar mais um passo nas conquistas, vamos colocar aí o estado do Amazonas pioneiro, junto com o estado do Acre e o estado de Rondônia, como os estados livres de febre aftosa sem vacina, como já Santa Catarina é desde 2007. Então, alguns requisitos que eu falei, pode ser que um animal que não tenha a vacina da brucelose fique impedido de adentrar, de emitir a GTA para ir fazer o trânsito interestadual, e brevemente vai ter uma classificação, né, através de sorologia dos estados, para saber como é que anda a questão da incidência, né, da brucelose dentro desses estados. E aí, logicamente, os estados que não têm brucelose, ou que tiverem num índice muito baixo, vai ter algumas restrições para aqueles estados que querem enviar animais, né, que vai ter um índice alto de brucelose, vai ficar talvez barrado para enviar para esses estados. E isso, estou falando aqui, é um exemplo que pode acontecer, ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Ficamos impedidos, muitas vezes, de levar, e aí eu cito um exemplo, de levar um animal, um bovino, vamos dar um exemplo, do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, um bovino, pode entrar? Não pode entrar, pessoal. Por quê? Porque Santa Catarina é livre sem vacina, Rio Grande do Sul tem vacina. Só pode entrar desde que, né, alguns requisitos cumpram-se e seja feito para abate imediato. Então, tem algumas coisas que a gente vai ver essa informação no nosso manual de padronização para emissão de GTA. Tá? A Instrução Normativa 44 fala sobre o trânsito de áreas livres com vacina e sem vacina, e aí o manual hoje foi já reformulado, e aí fala também como proceder a emissão da GTA para fazer esses trânsitos. Então aqui eu deixo o exemplo, tá? E falo para você, produtor rural, que ajude a DAF nessas conquistas que vão sendo geradas, né, essas conquistas que vêm aí para melhorar a questão da remuneração e sanidade do rebanho, que aí fica claro todo o mérito possível para você na ponta, que também ajuda para tudo isso acontecer. Falei do trânsito, mas agora, junto com o trânsito, pessoal, tem a questão da barreira de vigilância agropecuária. E aí, muitas vezes, o produtor rural vai falar assim, mas isso aqui é a barreira volante, tá? Quero deixar aqui essa fotinha para vocês, isso é uma barreira volante, onde tem a tenda que pode ser levada para qualquer lugar. Geralmente se faz essa fiscalização em áreas, em estradas muito movimentadas. Então, se eu tenho a minha GTA e estou, né, transportando os animais, eu não preciso ficar bravo com o serviço de fiscalização, porque ele está simplesmente verificando se realmente eu estou portando o documento zoossanitário, que é obrigatório, tá?
Passando, a barreira de trânsito aqui, aqui está a nossa flechinha. O que que acontece, gente? Isso aqui que está aqui é uma barreira fixa, né? Tem uma tenda aqui, mas eu conheço essa barreira, então eu já botei essa foto, queria falar para vocês que é uma barreira fixa. Existe uma obra em alvenaria, né, para dar um apoio aos servidores, e aí todo o trânsito passa por aqui. Então isso aqui é um caminhão de ave, né, que foi parado pelo pessoal da DAF para fazer a verificação dos documentos sanitários. Se eu não tenho barreira atuando, pode acontecer qualquer coisa, gente. Isso aqui é um problema sério que acontece. E aí vocês podem estar dando risada, mas acontece, né? Suíno vai até de bicicleta. E aí também um caso, aqui no Brasil, é o nosso burrinho, está aí dentro de um porta-mala. Então, gente, seguinte situação, o principal objetivo da barreira, né, da fiscalização é para controlar animais, produtos e subprodutos, tanto de origem animal e vegetal. Tá? Geralmente as barreiras sanitárias fixas, elas ficam na entrada dos estados, entre estados, né? E para que ela serve? Para todo animal que for entrar dentro do estado, né, seja através de caminhão, ou caminhonete, ou qualquer outro veículo de transporte, seja parado e conferido a documentação zoossanitária que eu falei para vocês aqui atrás, agora há pouco, né? Quais os requisitos sanitários para a emissão da GTA. Então tem que ter aqueles requisitos para ter o trânsito. Tendo o trânsito, claro, nós temos as barreiras de fiscalização ou de vigilância agropecuária, citam o estado do Amazonas, barreira do Jundiá, que é divisa com o estado de Roraima, a barreira de Humaitá, que fica na BR-319, com entroncamento na 230, que delimita o estado de Rondônia, né, com o município de Porto Velho, e o estado do Amazonas com o Humaitá. E aí também nós vamos agora falar que nós, aí na região sul, vamos ter mais 3 barreiras de vigilância agropecuárias para evitar o trânsito de animais e também produtos e subprodutos, né? Em Manicoré, uma barreira fluvial, em Apuí, lá na região do Sucunduri, que é divisa com o estado do Pará, e também aqui no Careiro Castanho, que fica dentro do nosso estado, próximo à nossa capital. E aí por que isso? Porque, como eu falei para vocês, nós estamos avançando na erradicação da febre aftosa, vamos retirar a vacina de 13 municípios que pertencem à região sudeste, sul e sudeste do estado, junto com Rondônia e com Acre. Com isso, fica impossibilitado temporariamente os animais bovinos e bubalinos, tirando os 3 municípios que fazem a vacina da febre aftosa, adentrarem a área geográfica que retirou a vacina. Então funciona como eu falei para vocês agora, eu pegar um bovino do Rio Grande do Sul, ou do Paraná, ou do Mato Grosso, e tentar levar para Santa Catarina. Eu não vou conseguir levar esse rebanho porque Santa Catarina não vacina para febre aftosa. Os outros estados ainda vacinam. Vai ser a mesma situação, tá bom, pessoal? Mas a barreira vai ser colocada lá, por quê? Porque é o objetivo que eu falei para vocês. A gente tem que controlar a possível entrada de patógenos que a gente não quer que entrem no nosso estado, né? Um exemplo muito bom também, que eu vou falar para vocês da área vegetal, é a barreira do Jundiá, onde o pessoal foca muito a questão do trânsito de vegetais, das frutas principalmente a manga, né? Que é um hospedeiro da mosca da carambola. Então, no estado do Amazonas, nós não temos a mosca da carambola presente. Roraima tem. Se nós não colocarmos uma barreira sanitária na via que acontece o trânsito, o que pode acontecer, pessoal? Sair frutos infectados de Roraima
e entrarem ao estado do Amazonas, e aí acontece uma questão muito ruim que vai prejudicar os produtores, porque tendo a presença de uma praga, o preço da mercadoria diminui, cai muito. Isso aí é o mesmo controle que nós temos que fazer nas barreiras, e aí também tem a barreira do aeroporto Eduardo Gomes aqui em Manaus, e também em Parintins. O pessoal de Parintins lá também pega muita coisa, né, relacionada principalmente à área vegetal, mas também passa muito produto comestível, e aí o pessoal faz a fiscalização, evitando que entre doenças que possam acontecer no estado do Pará, dentro do estado do Amazonas. Eu acho que, quanto barreira, dá para entender bem por que existe a barreira, por que nós temos que parar você, produtor, transportador, tendo a GTA, né, a gente tem que fiscalizar. E a GTA é um documento que serve também, como eu falei para vocês, para saber a origem e destino dos animais, quantos animais tem dentro da carga, qual a espécie do animal que está lá dentro, quais foram as vacinas que esse animal tomou, qual a validade do atestado sanitário que me garante, né, que esses animais estão saudáveis. Então, por isso, tudo é feito em barreira, né? Tirando a barreira fixa, nós também temos as barreiras volantes, que cada município tem suas metas para fazerem essas atividades de fiscalização. E por que isso? Principalmente em estradas de maior fluxo de animais, é muito importante se fazer esse controle para evitar que esses animais saiam sem documento de uma propriedade a outra, e muitas vezes também que alguns animais saiam, além de sem documento, com possível enfermidade. Então a gente não quer que aconteça isso. Muitas vezes passa despercebido ao olho do produtor, mas pelo servidor da DAF a gente tem o olho clínico da coisa, a gente vai saber reconhecer, né, se porventura tenha alguma lesão característica de enfermidade, aí sim vamos voltar ao retorno, à origem, né, como a gente fala. Então, a barreira, sim, é muito importante, tá bom, pessoal? Vamos andar um pouquinho mais. A questão da barreira, ela tem 3 classificações, vou falar para vocês agora. Dê uma olhadinha no relógio, né? Barreira primária, gente. O que faz uma barreira primária? A barreira primária, ela é responsável pela prevenção da entrada de animais, produtos, subprodutos dentro do nosso estado. Aonde ela está localizada? Nos portos, aeroportos, postos interestaduais e também na fiscalização internacional, que aí compete ao Vigiagro. Ela tem a capacidade de impedir a entrada dos agentes exóticos ou esporádicos dentro da região delimitada, no caso nosso aqui é o Amazonas. Algumas fotos vou mostrar para vocês aqui. Passando para o próximo slide, o controle e a fiscalização nessas barreiras, né, é feita principalmente barreira fixa, que eu falei para vocês, o pessoal parando um veículo para conferir a carga, ao lado aí tem um fiscal de amarelo olhando a documentação junto com o motorista, aí após essa verificação também o pessoal dá uma leve subida, vamos falar assim, na carroceria desse caminhão, para verificar se a espécie animal é aquela mesmo, se eu confere o sexo. E por último aí, a barreira em si, né, a estrutura da barreira fixa, aonde passa, onde tem esse tráfego de veículos em regiões de fronteira entre estados. Dando sequência, nós também temos a nossa barreira secundária. Essa barreira ela já vai fazer a questão do monitoramento. Essa barreira pode ser também já voltada mais para a questão da barreira volante. Essa barreira volante ela fica responsável por fazer vigilância, controle e fiscalização do trânsito em áreas de maior trânsito, né, de animais,
e também fica responsável por fazer a vigilância em eventos de aglomeração de animais e também quando se tem a questão da investigação epidemiológica. Temos que fazer barreiras para, muitas vezes, na questão da investigação, isolar algumas áreas e aí faz-se necessário a colocação das barreiras. E essas barreiras, elas têm a capacidade de detectar, né, precocemente a presença dos agentes que a gente não quer que entrem em determinado local. Então, a barreira primária, ela se concentra em áreas que delimitam estados, né, regiões fronteiriças, e a barreira secundária ela já fica dentro do nosso estado e em locais aí com um grande fluxo de animais e também nas aglomerações dos animais e também na questão do quando ocorre questão de investigação epidemiológica, que tem que interditar propriedades, aí tem que ter também um controle rígido do trânsito para não deixar passar naquela área. Aqui eu vou mostrar duas fotos para vocês que tem um exemplo da barreira secundária. Né? A primeira aqui em cima, essa foto aqui então, são servidores da, desculpa, não está passando, são servidores da DAF na primeira foto, com a camisa branca, verificando a resenha de um equino que vai participar de um evento de aglomeração de animais, né? E aí, além disso, ele vai também estar verificando a questão do GTA, da guia de trânsito que acompanha esse animal. Na foto abaixo, é um servidor da DAF, essa foto aí está rodando muito a internet, é o meu amigo e era meu ex-vizinho de Baia. Lá na DAF nós trabalhamos em Baias, tá, pessoal? Tudo voltado à medicina veterinária. É o nosso amigo médico veterinário Rodrigo, hoje coordenador do Programa Nacional de Sanidade Avícola. Tá bom, Rodrigo? Você que está assistindo aí, um abraço aí para você e para meus colegas aí, tá bom, pessoal? Mas, enfim, voltando, Rodrigo está também fazendo a fiscalização dos animais numa propriedade. Então, a gente está fazendo a questão da vigilância. É uma barreira secundária onde pode ser trabalhado vigilância. Ué, mas Diego, tem alguma coisa errada. Como é que eu vou fazer vigilância se estou trabalhando com barreira secundária? Pessoal, essas coisas são um pouquinho mais amplas. A barreira secundária eu vou colocar numa estrada de maior movimento, eu posso botar a barreira, fiscalizar o trânsito e também eu posso ir na propriedade, que está lá do lado, fazer a minha vigilância, né? Então, e além disso, como eu falei para vocês, é principalmente voltado à aglomeração dos animais, que onde tem aglomeração, se nós não temos o controle sanitário desses animais, pode acontecer uma catástrofe, né, pelos animais e também pelo promotor de evento que vai querer o pescoço do servidor da DAF que não fez o seu trabalho corretamente. Então, nós temos que ter muita atenção na verificação, principalmente de resenhas, para não deixar entrar cavalos, né, asininos ou muares, com resenhas que não sejam deles, e também ver muito bem, pessoal, a data de validade do exame. Lembrando a você que os exames iniciam a partir da data de coleta do material para a sorologia e tem que cobrir todo o evento de aglomeração de animal. Então, se o meu atestado sanitário vai vencer faltando um dia para o fim do evento, eu não posso de maneira nenhuma emitir uma guia de trânsito animal. Tá bom, pessoal? Fica aí essa dica. Dando sequência, vamos falar aqui para quase terminar, a barreira terciária. E aí essa terciária, Jesus, Deus me livre, falar para vocês, é um problema. Temos um problema. Infelizmente, barreira terciária não é nada bom. O que a barreira terciária vai fazer, pessoal? Ela vai conter a disseminação de uma enfermidade.
E aí eu cito casos mais recentes da peste suína clássica em estados como Piauí e Ceará, onde propriedades são interditadas, os acessos a essas propriedades têm barreiras terciárias que vão ficar lá para evitar que exista qualquer tipo de trânsito para chegar nessas propriedades, o trânsito então fica impedido mesmo. E aí eu cito também a questão da febre aftosa. Quem fez o treinamento já do Giase já viu algumas fotos que o Dr. Roberto do Iagro colocou, o Dr. Márcio Alex colocou nas apresentações do controle das barreiras. E, inclusive tem muito na internet também algumas fotos aí que falam sobre a barreira. Tenho duas fotos aqui da barreira terciária. Foco, pessoal. Deu foco de febre aftosa. Olha só o que aconteceu. Aí a foto de cima é um veículo móvel que é utilizado para fazer a barreira. E aí, placa de identificação, cone, junto com essa barreira também embaixo, tem que ser feito não é higienização, a desinfecção de qualquer veículo que passar para dentro da propriedade ou até mesmo para sair de dentro da propriedade. Primeiro que para sair não sai, o carro não vai adentrar a propriedade, vai ficar próximo, mas a gente tem muito cuidado em fazer a desinfecção dos veículos, motocicletas, o próprio vestimenta de quem está nessas propriedades que tenham algum foco de doença confirmado e aí está em processo de erradicação. Pessoal, eu me despeço aqui de vocês, esse é o último slide que eu tenho. A gente falou sobre o trânsito dos animais, sobre as barreiras. Eu gostaria de falar aqui para vocês que não me referi muito a instruções normativas e demais portarias, porque esse treinamento, ou essa palestra, essa conversa que nós temos hoje aqui, foi voltado sim ao produtor rural para ele ter o conhecimento por que a DAF cobra dele a guia de trânsito animal, além disso, por que cobra dele alguns atestados sanitários para eventos agropecuários, para trânsito interestadual. Então, produtor, é para você entender, aprender aqui conosco, que não é o servidor que está lá na ponta, que é chato, que está cobrando, que tem alguma coisa contra, não. A DAF é uma agência de defesa, a gente atua conforme leis e decretos, e aí as leis e os decretos são feitos para, na área animal e vegetal, dentro da defesa agropecuária, para evitar a disseminação de doenças. Então, o que a gente mais quer quanto à DAF é reforçar sempre a questão do controle de trânsito, do fortalecimento das barreiras, para ter maior domínio sobre esse trânsito que ocorre de espécies, para nós sabermos a origem, o destino que vai esses animais, se eles são saudáveis ou não, para fazer o rastreamento em caso de necessidade. E com isso tudo, a gente garante um rebanho diferenciado sanitariamente, com status sanitário diferenciado. Hoje, a gente pode ver aí os avanços na conquista da área livre de febre aftosa com vacinação e logo, até 2021, se Deus quiser, nós vamos já sair dessa classificação, nós vamos passar a ser uma área livre de febre aftosa sem vacina. E isso quem ganha não é a DAF. Produtor que está me assistindo, quero mais uma vez falar para você aqui. O trabalho que a DAF faz para garantir a saúde, a sanidade animal, a saúde pública e, consequentemente, gerar maior renda para você que está lá no campo. É isso o nosso trabalho, é esse o nosso objetivo. Tá bom, pessoal? Eu vou abrir agora um minutinho aí para quem tiver interesse em inscrever. Fique à vontade. Mais uma vez, muito obrigado a você, produtor, e vocês aí dos escritórios locais da DAF. Um abração.
Olá, meus amigos, voltei mais uma vez, tudo bem com vocês? Dando sequência aqui, após a nossa conversa, nós temos uma pergunta que eu vou dar uma olhada, nós vamos tentar responder da melhor maneira possível. E aí eu já vou me adiantando, né? Como eu falei, se eu não souber responder, nós vamos pedir ajuda aos universitários. Nesse caso eu tenho três universitários aqui comigo, né, mas também vocês podem ter a opção de pedir para fazer a consulta, né, como eu também posso fazer. Brincadeiras à parte, vamos começar as perguntas. O Maitá está pedindo quais os estados que exigem a vacina contra a influenza equina. Pois bem, de cabeça eu não sei responder. Eu falei para vocês que existem estados que precisam da vacina equina. Quase certo que Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina precisa da vacina. Isso aí conforme vai ter que ser feita a pesquisa e aí sim direcionado o produtor quanto à realização da vacinação. Pessoal, nessas situações, a gente não tem como, a gente leva essa informação para gerar essa dúvida que é muito boa. Agora a questão é que nós temos que procurar lá no documento. Tá? Não tem como hoje eu saber de cabeça, vocês me desculpem, mas eu não sei falar para vocês porque não é um ou dois estados, são alguns estados da federação que cobram a vacina de influenza, principalmente quando ocorre a aglomeração dos animais, tá? Eu sei, eu falo em Santa Catarina, porque eu já trabalhei lá e lá sim tinha que ter a vacina da influenza junto com anemia e mormo. Outra pergunta aqui de boca do ar que está falando sobre documentos necessários para trânsito interestadual de ovinos destinados ao abate. Tá? Ovinos destinados ao abate interestadual, o manual lá, o 5.0, se não me falha a memória, o número do manual fala que tem que ter AGTA, e quando vai para estabelecimento de abate imediato, ele fica isento de outros exames. Talvez, não lembro de cabeça agora, talvez precise de um atestado sanitário falando que os animais são livres, talvez quase certo, tá pessoal? São livres da brucelose após o exame clínico, mas sim para abate direto, alguns exames, né, ficam isentos. E me despeço então aqui de vocês, eu gostaria de terminar falando aí, me desculpando de talvez alguma colocação que não deveria colocar, ou alguma coisa que eu acabei esquecendo, que o colega lá na ponta deve estar me cobrando. Pô, o Diego esqueceu disso, daquilo. Tá? Pode ser sim que eu tenha esquecido, mas a gente fica aí aberto a dúvidas, a sugestões. Tá bom, pessoal?